gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre a unidade 2 da apostila 4, lá na página 217, sobre tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos são utilizados com frequência em jornais, revistas, na TV e em outros meios de comunicação. Isso significa que a matemática está presente no nosso cotidiano de forma a simplificar, organizar e apresentar diferentes informações. A área da matemática que estuda técnicas de obtenção, análise e organização de informações, que no caso nós vamos chamar de dados, é a estatística. O que a gente tem aqui sobre tabelas? As tabelas, assim como os gráficos, facilitam a organização e entendimento de informações. Nelas, os dados estão organizados em linhas e colunas, tá? As tabelas, elas têm que apresentar obrigatoriamente um título e uma fonte. O título para direcionar a gente sobre o assunto que está sendo tratado. E a fonte para a gente saber qual foi a pessoa, empresa, né, que organizou aquela tabela, da onde vieram aquelas informações. O título indica, então, o assunto, ou seja, a principal informação analisada, e a fonte, olha lá, mostra quem forneceu os dados apresentados. Aqui nós temos como exemplo uma tabela que vai trazer para a gente o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre as cidades brasileiras mais populosas em 2017. Então, olha só, está organizado aqui na ordem decrescente, do maior para o menor. A mais populosa sendo São Paulo e a menos populosa sendo Fortaleza. Ok? Então, é isso. Tabelas são bem simples de serem interpretadas. Ainda falando sobre as fontes, né, das tabelas, a gente às vezes pode encontrar algumas fontes obtidas em um site da internet. Quando isso ocorre, é comum inserir nesta fonte a data de acesso, pois as informações obtidas de endereços eletrônicos, elas podem ser modificadas de tempos em tempos. Agora a gente vai falar sobre gráficos, tá? Os gráficos, eles facilitam a visualização, a interpretação e a comparação dos dados. Os mais comuns são os gráficos de barras, de linhas, de setores e os pictóricos ou os gráficos de pictogramas. Assim como as tabelas, os gráficos também apresentam um título e uma fonte. Então, olha só, o primeiro exemplo que nós temos aqui, o gráfico de barras. Podemos ter barras horizontais ou verticais, que também são conhecidos como colunas. São normalmente utilizados quando há muitos dados a serem organizados. Esses gráficos, eles têm um eixo horizontal, olha só, e o eixo vertical. O eixo vertical também é chamado de eixo dos valores e o eixo horizontal também é chamado de eixo das categorias. Aqui nós vemos um exemplo, olha só. Então, olha só, nesse exemplo a gente tem aqui, nesse gráfico de barras, o nosso título, a nossa fonte, e aqui no eixo vertical, os valores em porcentagem, e no eixo horizontal, as categorias, que no caso são as faixas etárias aqui, tá? Então, observe que cada barra, ela se refere a uma faixa etária marcada no eixo horizontal, e o vertical, então, as porcentagens. Nós temos também o gráfico de linhas. Eles são gerados por meio de uma série de pontos de um conjunto de dados e ligados por segmentos de linha reta, de modo a formar uma linha. Geralmente são utilizados para representar uma variação de uma grandeza em certo período de tempo. No entanto, em algumas áreas do conhecimento, como a física e a química, a relação entre os eixos x e y do plano cartesiano não estão necessariamente em função do tempo. Podem se relacionar a diversas outras grandezas, como pressão e temperatura, por exemplo. Então, nós temos aqui dois exemplos do gráfico de linhas, tá? Também é possível representar expressões matemáticas por meio de gráfico de linhas. Novamente, título, fonte,
valores e a gente tem as categorias aqui, ok? Nós também temos o gráfico de setores. Eles são utilizados para visualizar a relação entre as partes e o todo. Esses gráficos também são comumente chamados de gráficos de pizza, por sua semelhança com pizzas fatiadas. Olha só, aqui nós temos o exemplo da população do Brasil em 2010 nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, fonte IBGE, e cada parcela aqui, ó, cada percentual que representa cada região, ela parece então uma fatia de uma pizza, portanto, a semelhança com a pizza. Nós temos também os gráficos pictóricos ou pictogramas. Como já vimos na segunda unidade do caderno 2, são gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao tema abordado. Aqui nós temos, olha, quanto se gasta de água por dia. 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. Então, nós temos aqui, ó, consumo de água no mundo, média consumida diariamente. A média ideal indicada pela OMS está aqui nessa faixinha, nessa listinha, nessa linhazinha vermelhinha, né, 50 litros. E olha só, canadense, até 600 litros. Norte-americano, até 350 litros, japonês 350, o europeu 200 litros, o brasileiro 187 e o africano apenas 20 litros, ficando abaixo da média ideal. Então, aqui nós temos esse exemplo de pictograma. Outro exemplo, dados do desmatamento, olha só, aqui a gente tem os desenhos das árvorezinhas, né, os dados de desmatamento ao longo de 14 anos. Aqui nós temos a área em hectares, tá? E aqui os anos, ok? Então, olha só, por exemplo, no ano de 2002, tivemos ali uma área desmatada em hectares de 42.037 hectares. Aqui, em 2016, 12.723. E assim por diante, a gente observa as análises através dos desenhos, ok? Bom, nós temos também a coleta e organização de dados. Dados são informações, tá? Quando a gente quer fazer um levantamento de alguma situação, a gente tem como fazer a anotação e a organização dessas informações. Então, olha só, a coleta e organização de dados ela é fundamental para descrever e analisar situações que requerem planejamento e estratégia. Em diversos casos, são muitos os tipos de coletas de dados. Além disso, é necessário lidar com dados obtidos previamente. Vamos iniciar os estudos sobre esse tema com um exemplo. Acompanhe a professora de matemática do 6º ano de uma escola que realizou uma pesquisa com seus alunos, coletando dados sobre o mês de aniversário de cada um. Então, como vocês podem observar, ela foi anotando na lousa as informações, perguntava e anotava o mês de aniversário de cada aluno. Terminado isso, né, depois de coletados os dados, ela elaborou uma tabela com essas informações. Então, olha lá, pelo levantamento, em janeiro ela detectou que tem 11 alunos aniversariando neste mês. Em fevereiro, 5, em março, 8, em abril, 4, em maio, 9, em junho, 6, em julho, 10, agosto, 7, setembro, 20, outubro, 15, novembro, 5 e dezembro, 10. Então, com base nos dados da tabela, a professora montou um gráfico de colunas. Olha que interessante. Então, aqui o número de aniversariantes e os meses. E assim ficou organizado o gráfico da professora. Aqui a gente resume, então, tudo isso que a gente comentou. Poderia utilizar outro tipo de gráfico, como a gente viu, gráfico de pizzas, de linha, para determinar, né, para resumir essas informações? Poderíamos. Então, a gente tem aí uma
parte inicial sobre a estatística, tá, gente? Tudo isso aqui é uma parte inicial da estatística. O que a gente entende de estatística? Estatística na matemática, então, é a parte da matemática que organiza dados e transforma de forma bem simplificada, né, num gráfico, numa tabela, para que a gente possa ler aquilo e identificar de forma rápida e eficaz. É simples, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.